Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você estiver me assistindo. Queridos, eu sou o professor Gabriel França, vou trabalhar com vocês aqui, um aluno especial a respeito de História Geral, focando aí no nosso Enem. Queridos, nós vamos fazer um aulão aqui, tentando em primeiro lugar discutir com vocês do ponto de vista teórico, o que mais a prova do Enem vem cobrando nos últimos tempos no segmento de História Geral, beleza? Primeira notícia importante, pessoal, que eu tenho para dar para vocês é a seguinte, olha, a prova na parte de História, né, na parte ali de Humanas, a parte de História ela é subdividida da seguinte forma, geralmente você tem 60% das questões voltadas para a história do Brasil, ok? O professor Guerra vai trabalhar isso com vocês, e na parte de História Geral, o restante dos 40%, os 40%, o que mais tem caído de 2009 para cá? O Enem ganhou a formatação que ele tem hoje, a relevância que ele tem hoje, a partir do ano de 2009. Já se passaram aí 10, 11 anos desde que ele ganhou essa formatação. E França, do ponto de vista da estatística, nós precisamos de dados, pessoal, para trabalhar. Do ponto de vista da estatística, de dados, de pesquisa, o que mais tem caído na parte de História Geral de 2009 para cá? Tem caído, pessoal, esses principais tópicos que você está vendo agora. Primeiro deles, o mais cobrado, é a questão da Segunda Guerra Mundial e seus resultados. Ô França, como assim seus resultados? Pensa um pouco. A guerra acaba na Europa em maio de 45, quando os nazistas se rendem, e vai acabar na Ásia no segundo semestre, quando o Japão se rende. Vem lá o domínio americano no Japão, o general MacArthur, vem o Tribunal de Tóquio, vem a desmilitarização do Japão, etc. Depois disso, acontece a Guerra Fria. E a Guerra Fria ela vai trazer consequências muito importantes, não apenas para a Europa, não apenas para a América do Norte, mas para o mundo inteiro, sobretudo para a América Latina, em especial o Brasil. Então, qual é a dica que eu te dou? França, cai Guerra Fria em prova? Cai. Ele vai puxar para você, provavelmente, a parte de geografia, que você tanto trabalha com o professor Valmir e com outros queridos professores da nossa cadeira, mas se ele puxar Guerra Fria, tente se lembrar das aulas de como o Brasil se encaixa naquele contexto histórico, beleza? Então, acho que o primeiro tópico importante, Segunda Guerra Mundial, as causas da guerra, tá? A ascensão do nazifascismo, tudo isso é extremamente importante, as características do totalitarismo, o Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália, o Stalin na União Soviética. Acho que isso é muito importante você dominar. O segundo tema, pessoal, que cai também, e cai com alguma intensidade, mas são questões muito tranquilas da gente fazer. Eu vou aqui, durante a aula, apresentar algumas questões para você dar uma olhadinha de como isso é cobrado. Caem também as famosas revoluções burguesas. Ô França, o que vem a ser revoluções burguesas? Pessoal, lembre das aulas de História, ano passado comigo, com a professora Ana Paola, com o Guerra, com a professora Viviane. O que são revoluções burguesas? Nós estamos falando daquelas revoluções, pessoal, que vão acontecer no final do século XVII e se estendem até o começo do século XIX. E aí, algumas dessas revoluções que eu posso destacar, em primeiro lugar, a Revolução Puritana, né, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, 1689. Eu trouxe uma questão a esse respeito. Posso falar também, pessoal, da Revolução Francesa, que é extremamente importante, vai ser fundamental para o Brasil, porque o nosso modelo de república depende da ideia de república na França. Vocês já viram isso aí depois da proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889. Também falo de Revolução Industrial, que é, pessoal, o nascedouro do sistema capitalista, como nós conhecemos hoje. É a ideia do aumento da produtividade, é a ideia da questão da jornada de trabalho, da acumulação primitiva de capital, tudo isso aparece aí. E também vou forçar um pouco a barra e incluir aqui nessas revoluções burguesas, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Por quê, França? Porque tanto a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, elas têm uma base ideológica em comum, que também aparece aqui como um dos conteúdos mais cobrados na parte de história, que é a questão do iluminismo. Aqueles filósofos que nós tanto discutimos, pessoal, no segundo ano, que o professor Luiz de Filosofia também trabalhou
de forma até mais analítica do que eu, o Locke, o Rousseau, o Adam Smith na economia. Todos esses caras são muito importantes para você entender esse contexto dessas revoluções burguesas. França, é um conteúdo para me ficar atento? Sem dúvida alguma. Beleza? Lembrando, se cai revoluções burguesas, por exemplo, cai a Revolução Francesa, cai a Revolução Gloriosa, a probabilidade dele colocar alguma coisa relacionada ao iluminismo é muito grande. Lembra disso? Aquela ideia de desconstrução do Estado absolutista, a defesa das liberdades individuais, o direito à propriedade privada, a ideia de que o Estado nasce a partir do consentimento da sociedade. Tudo isso vai ser muito bem colocado na prova do Enem, tá? Outro tópico, pessoal, que costuma cair é a Idade Média. E, França, Idade Média eu aprendi lá na primeira série do ensino médio. Vai cair? Vai. E aí, o olhar especial que você precisa ter em relação à Idade Média é a Baixa Idade Média. Pô, França, o que é Baixa Idade Média? São os séculos finais do período medieval. E aí eu posso colocar aqui como ponto de partida, pessoal, as famosas cruzadas. Aquelas expedições militares e religiosas, né, aquela noção lá no século XI, com o Papa Urbano II, que defendia a ideia dos cristãos pararem de fazer guerra entre si, naquele antigo sistema feudal, e que eles pudessem caminhar para conquistar Jerusalém. Você sabe muito bem, as cruzadas foram um fracasso do ponto de vista militar, ocuparam Jerusalém por um brevíssimo período de tempo, mas o que é interessante do ponto de vista objetivo você observar? É fundamental você entender que as cruzadas, elas vão contribuir para a formação do famoso renascimento comercial e urbano, que é quando você tem um crescimento muito profundo das trocas comerciais na Idade Média, você tem as cidades voltando com muita intensidade e você começa a ver a eclosão, a destruição do sistema feudal. Ô França, por que isso é cobrado em prova do Enem? Porque outro tópico que o Enem gosta de abordar, e aí pode cair também focado especialmente para a América Portuguesa, para o Brasil, que é a questão da expansão marítima e comercial. Que é o momento em que os europeus, a partir do século XV, depois da peste negra, depois de tudo que o século XIV significou, a peste negra matou um terço do continente europeu, né, vieram as rebeliões nos feudos, nós tivemos também a famosa Guerra dos 100 Anos, aquele conflito militar entre França e Inglaterra, em que participa a famosa Joana d'Arc. Depois de toda aquela ruína promovida na Europa no século XIV, o século XV é o século em que aquelas trocas comerciais que se iniciaram nas cruzadas voltam com muita intensidade, e aí vai, pessoal, no final das contas, trazendo como principal resultado a chegada do europeu na América. Né? Lembra disso? Busca por metais preciosos, né? Busca por novos mercados produtores e consumidores de alimentos, etc. Tá? Outro conteúdo que eu também acho que você tem que ficar atento, e que você estudou lá na primeira série do ensino médio, é a parte de Grécia e Roma, que a gente costuma chamar de Antiguidade Clássica. Ô França, por que Grécia e Roma caem em prova? Porque Grécia e Roma, pessoal, nós, mundo ocidental, nós somos tributários do mundo antigo. Nós somos muito devedores a esses caras a respeito de uma série de noções. Primeiro, foi em Grécia e Roma que nasce a ideia de cidadania, num sentido aproximado do que nós conhecemos hoje. A ideia de que cidadania é parte do princípio de que os cidadãos eles passam a ter voz numa sociedade. A ideia de que os indivíduos eles são capazes de participar politicamente na sua comunidade. Eles têm o direito de participar. Segundo ponto, você tem que lembrar que na Grécia Antiga, em especial em Atenas, surge um sistema político que você conhece hoje como democracia. A democracia nasce em Atenas. Durante mais de 1800 anos, a democracia desapareceu. E a partir das revoluções burguesas na Europa, e em especial a partir da Revolução Americana e Independência dos Estados Unidos, a ideia de democracia retorna. Hoje, nós somos uma democracia. Claro, um modelo muito diferente do modelo ateniense, em que você tinha uma democracia para 100 pessoas. Nem todo mundo era considerado cidadão. Mas a noção de cidadania, de você participar ativamente das decisões políticas da sua comunidade, a ideia de que você, como cidadão, você faz parte de uma comunidade, você tem responsabilidades a respeito dessa comunidade, tudo isso envolve, pessoal, o ideal grego de cidadania.
a ideia de que nós participamos ativamente, nós somos indivíduos de ação. Nós não temos que contemplar a sociedade, não, nós temos que participar, transformar, debater, argumentar, discutir, etc. Já em Roma, pessoal, por que Roma cai em prova? Roma cai em prova por conta da ideia da construção da noção de república. Ô França, o que é uma república? República pressupõe algumas características básicas. Em primeiro lugar, a ideia de que o Estado não é uma propriedade privada de um grupo de pessoas. República vem do latim res publica, a ideia do trato da coisa pública. Se você lembrar um dos grandes oradores, né, da República Romana, o famoso Cícero, né? O Cícero chegou a dizer, olha, ninguém é dono de Roma. Né? Roma tem um governo que tem que se fixar no trabalho do cuidar da coisa pública, daquilo que pertence à comunidade. A ideia de república também pressupõe a ideia da existência de instituições. Para pensar. Hoje, nós somos uma república no Brasil. Pressupõe a ideia de que nós temos instituições democráticas, nós temos instituições republicanas. Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo. De que dentro da estrutura de Estado, existem instituições que estão lá para preservar algumas questões muito importantes, que vão desde a ideia de agirmos de acordo com a lei, até mesmo a ideia de preservação de uma ideia de tradição, etc. Tá bom? Outro tema que costuma cair em prova, pessoal, é a Primeira Guerra Mundial. França, por que cai a Primeira Guerra Mundial? Por que cai a Segunda Guerra? Não entendi, professor. Eles costumam cobrar a Primeira Guerra, acho que primeira noção básica, cai a Primeira Guerra Mundial por conta, pessoal, uma das causas determinantes para a Primeira Guerra Mundial são aquelas disputas coloniais entre as principais potências europeias no final do século XIX, que é o famoso imperialismo e neocolonialismo. Lembra disso? Momento em que França, momento em que Alemanha, Itália, Inglaterra, sobretudo, passam a disputar colônias na África e na Ásia. E essas disputas coloniais vão acender uma rivalidade muito profunda entre as grandes nações europeias a partir da segunda metade do século XIX. Ele também gosta de Primeira Guerra por uma questão simples. Para você entender o famoso ovo da serpente, vou usar aqui uma expressão de um filme do Ingmar Bergman, para você entender o ovo da serpente, isto é, o surgimento do nazifascismo, é fundamental você entender que a Primeira Guerra Mundial, ela não resolveu os conflitos na Europa. Ao contrário. Você deve lembrar, por exemplo, que quando vem as conferências de paz, em especial o famoso Tratado de Versalhes, 1919, o Tratado de Versalhes não foi capaz de promover uma estabilidade política no continente europeu. Ao contrário. Vídeo que foi a Alemanha no começo dos anos 20, um processo muito acentuado de hiperinflação, a República de Weimar não foi capaz de pacificar a sociedade, o modelo parlamentar alemão era colocado à prova a todo momento por grupos radicais, tanto à direita quanto à esquerda. Então, para você entender, pessoal, a Segunda Guerra Mundial e seus resultados, olhe também para a Primeira Guerra. De alguma forma, esse ato histórico que vai de 1914 até 1945, ou melhor, vai lá até a queda do Império Soviético, 1991, esses 74 anos de história, esse século XX, costuma muito aparecer em prova do Enem. Então, acho que é legal você ficar atento a isso, beleza? Ô, França, qual é a nossa missão hoje, além de dizer quais são os conteúdos que têm sido mais cobrados de 2009 para cá em termos de prova? Queridos, seria fundamental que a gente olhasse para algumas questões. Acho muito importante a gente olhar, por exemplo, como é que esses conteúdos mais cobrados caíram nos últimos tempos. Eu procurei selecionar, pessoal, vou até voltar aqui, se me permite um instantinho, eu procurei selecionar questões que tratem a essa questão, tá? Por exemplo, quando a gente fala de Segunda Guerra, uma das causas da Segunda Guerra é a crise de 29. Eu trouxe uma questão sobre crise de 29 para a gente poder debater. Beleza? Questão 1, pessoal, prova do Enem há quase 10 anos atrás. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, próprias ações... Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia,
para estudar a legislação de solo. Fustel de Coulanges da Cidade Antiga. Queridos, primeira questão. Ele está tratando aí a respeito de qual período histórico? Ele está se referindo aqui, pessoal, nesse contexto, à República Romana. França, ele fala de realeza. Realeza, que período é esse? Você tem que lembrar que a Roma Antiga, pessoal, ela, historicamente falando, é dividida em 3 grandes períodos: monarquia, república e império. A fase monárquica, pessoal, praticamente o Enem excluiu. França, pode cair em monarquia? Pode. Eu tô objetivando com você o que mais cai. Beleza? Pode aparecer alguma questão de monarquia? Pode. Mas se ele for cobrar Roma, o olhar dele é mais para a questão da noção de cidadania e de república. Beleza? Então, essa questão é uma questão que trata a respeito de Roma Antiga, em especial a fase republicana. Certo? E aí, o que a gente tem que observar? Primeiro lugar, por exemplo, quando você olha para a questão, primeiro, pessoal, macete de prova. Pelo amor de Deus, observe cada um dos detratores. Observe cada uma das alternativas. Porque, gente, nós temos que lembrar sempre que o grande norte que nós temos para resolver uma questão do Enem é o texto. Você não pode ignorar o texto e nem ir com muita sede ao pote e olhar para um item e falar, acho que é esse aqui. Não. Analisa bem o texto, analise muito bem, pessoal, o comando da questão e os itens. É o que a gente vai fazer agora. Ele coloca, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo descrita no texto esteve relacionado a, em primeiro lugar, França, o que é tradição jurídica oral no mundo antigo? Ele acabou de dizer no texto. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. Ou seja, nós estamos falando de um momento histórico em que em algumas civilizações do mundo não havia a ideia de você escrever leis ou você tinha uma constituição como nós temos hoje. Se as leis são transmitidas oralmente na sociedade, significa que aqueles que estão numa posição de poder, isto é, que são possuidores de terras, possuidores de escravos, aqueles que são considerados a elite de uma comunidade, são essas pessoas que, em última análise, manipulam o poder judiciário. Afinal de contas, se a lei é transmitida oralmente, aqueles que têm um maior status social controlam o sistema. É isso que ele está debatendo no texto. Agora, dá uma olhadinha em que ele está dizendo o seguinte, olha, em que momento da história humana, especial no mundo antigo, houve o final desse modelo de uma tradição jurídica oral, em que as leis são transmitidas oralmente, para surgimento da ideia de leis escritas. E, em especial no texto, ele está usando aqui como paradigma, pessoal, a República Romana. A resposta está no próprio texto. Olha o que ele coloca. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular conforme seus interesses. Lembra, pessoal, na sociedade romana, havia várias camadas sociais. Você tinha os patrícios, que eram a elite política e econômica em Roma. Ô, França, elite política e econômica, sim, pessoal, no mundo antigo, ter terra significa ter poder político. Ter terra significa controlar os meios de produção e significa também controlar a mão de obra. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Beleza? França, a partir de que momento nós temos o final desse processo? Vamos para as alternativas. Letra A, adoção do sufrágio universal masculino? Não. Gente, pelo amor de Deus, eu sou cardíaco, não me mate do coração. A ideia de sufrágio universal masculino é algo muito recente na história humana. O que é sufrágio universal masculino, França? Que todos os homens, independentemente de local de nascimento, independentemente de classe social, independentemente do trabalho que possuem, dos bens que possuem, todos os indivíduos têm direito a voto. Todos os indivíduos têm o direito de participar da estrutura de Estado. Lembra das aulas de sociologia do professor Valmir? Artigos 14 e em diante, os direitos políticos. Existe isso no mundo antigo? Não. Você tem que lembrar que no mundo antigo, a ideia dominante é a ideia do Aristóteles, de que os homens são desiguais por natureza. Lembre-se que nas sociedades antigas, as pessoas conviviam com a escravidão e consideravam esse processo um processo natural.
Nos últimos 150 anos de história humana, o que tem acontecido, se não a ideia de que nós, como sociedade, repudiamos? Para usar uma expressão do Dr. Ulisses Guimarães, sentimos nojo. Sentimos nojo, absolutamente nojo da ideia de escravidão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, tá? Não tem nada a ver com a adoção do sufrágio universal masculino, porque isso é uma ideia moderna. Dica importante de prova. A ideia de sufrágio universal masculino vai começar com muita intensidade no século XIX. Século XIX. A Revolução Francesa trouxe um pouco dessa perspectiva. Liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Beleza? Mas o século XIX vai preparar esse processo. Por exemplo, você tem que lembrar um dos movimentos mais interessantes de lutas sociais na Revolução Industrial, o famoso cartismo, a elaboração da Carta do Povo, tem aquela ideia do sufrágio universal masculino, de que homens, independentemente da classe social, seja um burguês ou seja um operário, deveria ter direito a voto. Beleza? No mundo antigo não se tem essa ideia. França, letra B de bola. O que ele está dizendo na letra B de bola aí, França? Extensão da cidadania aos homens livres. Perfeito. Por que está perfeito, França? A resposta está no texto. A ausência de uma legislação escrita permitiu os patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas. Quem são os plebeus, França? Na sociedade romana, que está sendo descrita no texto do Fustel de Coulanges, os plebeus, pessoal, são homens livres. Você tem que lembrar, por exemplo, na República Romana houve a superação da ideia da escravização por dívidas. Olha que interessante, ele cita no final do texto, 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. O Solon acabou com a escravização por dívidas em Atenas, e os romanos, seguindo a legislação ateniense criada pelo Solon, que é um dos legisladores que prepararam o surgimento da democracia em Atenas, já havia acabado também naquela polis, naquela cidade-estado com isso. Então, ou seja, é uma questão interessante, pessoal, porque se você tem pré-conhecimento a respeito de Grécia e de Roma, você mata essa questão. Você mata essa questão. Quando ele diz, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, significa que os plebeus, homens livres, passaram a ser considerados indivíduos portadores de direitos políticos, aqueles que podem participar da comunidade. Beleza? França, os plebeus faziam parte do Senado Romano? Não. Mas, por exemplo, os plebeus tinham representação na sociedade. Lembra dos tribunos da plebe? Os irmãos Graco, um clássico exemplo disso. Letra C, afirmação de instituições democráticas. Senhoras e senhores do meu Brasil, somente, e eu disse, somente, os atenienses viveram uma democracia no mundo antigo. Se não é Atenas, não há democracia. Então não tem nada a ver com fundação ou afirmação de instituições democráticas. D, implantação de direitos sociais. O que são direitos sociais, França? Lembra das aulas de segundo ano, professor Valmir? Tudo que a gente não tem no Brasil. Saúde, educação, segurança, lazer, moradia, trabalho, assistência social, proteção à maternidade e infância. O texto fala disso aí, por acaso? Tem alguma menção ao texto, a noção de direito de saúde, educação e segurança? Ou seja, de prestações que o Estado deve produzir à população na intenção da melhoria da qualidade de vida? Não tem nada sobre isso, tá? E letra E, tripartição dos poderes políticos. A ideia de tripartição dos poderes políticos nasce com o Barão de Montesquieu. Lei Espírito de Loi, o espírito das leis, isso aí é século XVIII, iluminismo. Você está entendendo o que ele fez? Ele pegou coisas de mundo antigo e foi capturando algumas ideias aqui, pessoal, a respeito do mundo que nós conhecemos hoje. Então ele fez uma mistura. Mas eu insisto, a resposta está onde, França? A resposta está no texto. Tá legal? Vamos para a segunda questão? Ainda também sobre mundo antigo e ainda sobre a ideia de cidadania. Vá vendo como as questões se repetem. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, para tudo. Nós, cidadãos atenienses, ele está se referindo ao quê, França? A polis de Atenas. Ok? Então ele está falando de Grécia Antiga, em especial ele está olhando para Atenas. Decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate
que é empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Tucídides, na História da Guerra do Peloponeso. Texto 2. Aristóteles, um cidadão integral pode ser definido por nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas, algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempos prefixados. Vamos para a questão? Dois textos grandes aí. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, no século V a.C., quanto para o Aristóteles, século IV a.C., a cidadania era definida pelo ou pela... Pessoal, preste muita atenção. Novamente a resposta está no texto. O que tem de essencial no texto? Vamos ver? Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Então, ou seja, ele está falando que a ideia de cidadania envolve a ideia dos indivíduos, antes de tomar uma ação, debater. Para pensar, nós vivemos numa democracia hoje, não vivemos? Com todos os problemas, vivemos numa democracia. Numa democracia se pressupõe debate, que as pessoas querem argumentar para solucionar um determinado problema e apontar caminhos para a solução desse problema. Agora, olha o que o velho Aristóteles está dizendo no século IV a.C. Um cidadão integral pode ser definido por nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas, algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício. Só aqui basta. Num modelo ateniense de democracia, e o Aristóteles era um defensor da democracia em Atenas, as pessoas não fazem do Estado e de suas instituições uma propriedade privada. Com essas informações você responde a questão. Vamos lá? A cidadania era definida pelo prestígio social. Momento nenhum Tucídides ou Aristóteles fala disso. Nenhum momento. Prestígio social, a gente está falando de uma sociedade em que o poder político está na mão de algumas pessoas. Pensa nas monarquias absolutistas, com aquela ideia de nobreza, etc. Letra B, acúmulo de riquezas? Não. Em momento nenhum nós falamos aqui na ideia de acúmulo de riquezas, ou seja, de numa sociedade, né, apenas os poderosos têm voz. Não. Tucídides e Aristóteles não falaram desse assunto. Letra C de casa, participação política. Perfeito. Olha o que o Tucídides falou em especial. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas. A ideia de cidadania passa pela ideia de que a sociedade é capaz de solucionar os seus problemas. É isso que eles estão discutindo no texto. Letra D, França, local de nascimento. Não. Não. Até porque, quando você pensa em um local de nascimento, por exemplo, você podia até argumentar comigo assim, mas França, o critério de cidadania em Atenas era ABC, do tipo assim, homens atenienses acima dos 18 anos, cujos pais nasceram em Atenas. Ok. Só que não é isso que ele está colocando. Ele não está colocando que é como critério. Ser cidadão, você tem que ter perfil A, B ou C. Ele está dizendo que a noção de cidadania é definida pela seguinte ideia. Está vendo o que a prova do Enem faz? Ele colocou uma questão que, do ponto de vista de fato histórico, ela faz algum sentido, mas ela não é a resposta. De novo, a noção de cidadania é definida, ou era definida. Ou seja, o que significa ser cidadão? Letra C, participação política. Letra E, França, grupo de parentesco. Claro que não. Óbvio que não. Até porque a ideia de grupo de parentesco, você pode pensar, por exemplo, numa sociedade tribal. Lembra dos antigos bárbaros na Idade Média? Aquilo tinha noção de parentesco. De que o chefe militar, a noção era transmitida de pai para filho. Não, isso não existe. Até porque o velho Aristóteles falou aqui, que no final, ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempo prefixados. Ou seja, para exercer um cargo público você não fica de forma indefinida. Não tem nada a ver com local de nascimento, grupo de parentesco, acúmulo de riqueza, prestígio social ou participação política. Tá claro isso?
tranquilo. Questão 3. Se a mania de fechar verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Eu adoro essa questão, ela é muito legal. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média. Volta lá naquela parte que eu falei dos conteúdos mais cobrados. Idade Média, em especial abaixo da Idade Média. Tá vendo o que ele coloca no enunciado? Mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos, ou seja, de porto. Este processo está diretamente ligado com, letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Perfeito. França, por que essa é a alternativa adequada? Vamos lá? Pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Senhoras e senhores, ele está discutindo aqui o momento histórico em que progressivamente o sistema feudal está sendo destruído. Lembra? Nós vamos ter, pessoal, o início no sistema feudal ali, especial nos séculos 11 e 12. Você tem um comércio de especiarias com muita força a partir das cruzadas. Você tem a ideia daquelas inovações tecnológicas, o uso do arado de ferro, a ideia do sistema de rotação, né, trienal da terra, você planta na A, na B e deixa a terra se descansando, a ideia da utilização do cavalo, né, para puxar o arado, tudo isso gera um aumento de produção. Tem geladeira na Idade Média? Não tem. O que vai acontecer? Dentro dos antigos feudos, nasce, pessoal, as famosas feiras, lembra disso? As pessoas começam a trocar. Aumentou a produção. Tem geladeira para guardar alimento? Não, não tem. Então as pessoas vão começar a negociar. Essas negociações, essas pequenas feiras, elas vão nascendo, vão fazer com que as cidades, séculos depois, 100, 200 anos, vão ganhando muito mais força. E diante de uma Idade Média que você não tem um poder político centralizado, como assim, França? Não tem um poder político centralizado? O sistema feudal era um sistema descentralizado. O rei só manda no feudo dele. Não existe a noção de país. França, Alemanha, Itália, isso não existe. No sistema medieval, no sistema feudal, o poder era descentralizado. O rei manda no feudo dele. Cada feudo tem as suas próprias regras. França, mas era todo mundo cristão. E daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode até me dizer que tinha a proeminência da figura do Papa, né? Porque na mentalidade medieval é importante destacar o teocentrismo. A ideia de que Deus explica tudo. Mas, veja bem, nós estamos falando de um momento histórico em que o sistema feudal está sendo progressivamente destruído e vai aparecendo o glorioso renascimento comercial e urbano. As trocas comerciais vão se intensificando, as cidades vão sendo revitalizadas. França, por que era absolutamente necessário estabelecer muralhas? É o nascimento dos burgos, lembra disso? Diante do fato de que na Idade Média, por exemplo, se não tem país, não tem constituição, também não tem exército permanente. Cada um por si, Deus por todos. Se não tem um exército permanente, como é que eu garanto, por exemplo, a segurança dessas trocas comerciais? Eu preciso me proteger. Para pensar, imagina você tem algum parente que trabalha com comércio. Se essa pessoa toda semana sofrer um assalto, essa pessoa vai fechar. Por quê? Porque ela não vai trabalhar para bandido. Imagina, toda semana você perder seu dinheiro. O dinheiro que você tanto trabalhou na semana para ganhar ali, vendendo o seu produto, negociando ali com as pessoas. Ora, tenha santa paciência. Então a questão que se coloca é que a formação dos burgos, a ideia do uso de muralhas nas cidades é para garantir o crescimento e o desenvolvimento do comércio. E isso está ligado ao fortalecimento das atividades comerciais. Beleza? Mas, França, não tinha algumas outras questões aqui que poderiam me deixar confuso? A letra B diz a migração de camponeses e artesãos. Então, a migração de camponeses vai acontecer. Como assim, França, vai acontecer? Lembra
A partir do renascimento comercial e urbano vai ter o glorioso êxodo rural, galera da geografia. Saída do campo para as cidades. Mas o que isso tem a ver com a formação das muralhas? Nada a ver. Letra C, a expansão dos parques industriais e fabris. Gente, pelo amor de Deus, na Idade Média tem indústria? Misericórdia, não me mate do coração, não tem. O aumento do número de castelos de feudos? Claro que não. A gente está vendo a destruição do sistema feudal, em que os grandes símbolos são os feudos e os castelos. Essa realidade está sendo progressivamente destruída. Nós estamos caminhando lentamente para uma realidade urbana. França, a contenção das epidemias e doenças? Não. Mas por que ele botou isso aí? Por causa da peste negra. Porque olha só o enunciado. Sofreram importantes mudanças no final da Idade Média. Vamos imaginar? Nós estamos vivendo uma pandemia. Você está me vendo aqui? Eu estou de máscara. Nós estamos vivendo uma pandemia. Correto? Uma pandemia não é importante o distanciamento social? O distanciamento social nasceu na Idade Média. Quando veio a peste negra, as pessoas imaginavam que o vírus era transmitido pelo ar. Sim, evidentemente, quando surgiu a peste negra, fecha tudo, ninguém entra e ninguém sai. Mas as muralhas não foram criadas por causa da peste negra. As muralhas foram criadas por conta da realidade urbana que vai sendo deslocada. Beleza? Então, galera, letra A aí. Questão 4. Essa questão eu acho maravilhosa. Pô, John Locke, né? O texto a seguir de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. França, qual é a corrente de pensamento do Locke? O Locke é liberal, né? Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria posse e de suas posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de quaisquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização dele é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros. Porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça. Presta atenção nisso. Presta atenção nessa frase. O proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos. Presta atenção nessa parte. Juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos. Ou pretendem unir-se para a mútua conservação, presta atenção nisso, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamamos de propriedade. John Locke, segundo Tratado sobre o Governo Civil. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. Primeira coisa, gente, por que eu trouxe essa questão? Essa questão já tem alguns anos no Enem. Mas por que essa questão é tão fundamental? Porque se cai iluminismo na prova, é óbvio que ele vai discutir isso aqui com você, senhoras e senhores. Primeira coisa fundamental, França, o Locke é um pensador contratualista. Por isso que, sendo ele contratualista, o Locke fala na ideia de estado de natureza. Você precisa se lembrar, faça um favor a Deus e ao país. Existem 3 filósofos contratualistas na história da humanidade. O Hobbes, que inaugura esse conceito. O Hobbes é iluminista, França? Não, o Hobbes é anterior. O Hobbes faz parte dessa transição do Renascimento para o pensamento iluminista. O pensamento iluminista começa com Locke. O Locke é um contratualista. E o terceiro é o Rousseau. Mas cada um deles caminha de forma diferente. Um pensador contratualista, ele trabalha com 3 ideias. Em primeiro lugar, ele fala em estado de natureza. O que é estado de natureza, França? É o momento da história da humanidade em que não há sociedade. Não existem só os indivíduos. Não tem sociedade, não tem governo,
Não tem governo, não tem nada. Só existem os indivíduos. Existem apenas os seres humanos. Ô França, viver num estado de natureza é bom? O Locke acabou de responder. O indivíduo que vive num estado de natureza, ele vive livre, solto no mundo. Todo mundo é igual. Todo mundo é livre, senhor da sua razão, faz o que quer e não precisa se sujeitar a nada. A nenhum poder político, a nenhuma constituição, a nenhum juiz, nada. Você é o senhor de você. O Locke se pergunta, se o estado de natureza existe, como ele qualifica no texto, por que os indivíduos abandonam esse estado de natureza e passam a se reunir numa sociedade como nós conhecemos hoje? O Locke, ele retoma uma ideia do Aristóteles, em que ele diz que o homem é o lobo, o homem é um animal político. O que significa, França, o homem ser um animal político? Significa que para o nosso glorioso Locke, se o homem é um animal político, ele é sociável. Ele sabe, ou ele é capaz de conviver com outras pessoas. Não quer dizer que o ser humano seja bom ou ruim. O Locke é muito cético em relação a essas ideias. Ele é muito pragmático. Mas ele acredita que os indivíduos são capazes de conviver. De que nós somos racionais. Ah, eu não gosto de fulano. Que bom, problema seu. Mas você consegue conviver num espaço físico com essa pessoa? Entender que ela tem os mesmos direitos que você? Se você consegue isso, ótimo. Isso é que é ser o homem animal político lá do Aristóteles na República. Ô França, então ele acreditava que nós seríamos capazes de abandonar esse estado de natureza, em que somos livres. Mas por que a gente abandona isso? Porque embora a gente seja livre, imagina que alguém invada a sua casa. O Locke acredita que nós somos portadores de direitos naturais. O que são direitos naturais? O que ele acabou de dizer na parte final do texto. Vamos lá? Para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamamos de propriedade. Isso são direitos naturais. Direitos que você possui simplesmente pelo fato de você ser um ser humano. É aqui a primeira vez na história da humanidade que existe a ideia de um direito inato, que nós vamos chamar depois da Segunda Guerra Mundial de direitos humanos. Isso não tem nada a ver com comunismo, pelo amor de Deus. Só falta você me dizer que o Locke, um pensador do século XVII, era comunista. Isso não existe. O Locke diz, olha, eu que vivo nesse estado de natureza, eu sou livre e eu tenho o direito de ter propriedade privada. E se alguém invade a minha casa, eu faço o quê? Ligo pro Batman? Você vai ligar para a Liga da Justiça, para a Mulher Maravilha? Vai ligar para Aquaman? Brother, se não existe governo, se não existe Estado, não existe polícia. Ah, mas eu tenho o direito, por exemplo, de me defender. Imagina que sejam 10 bandidos invadindo sua casa. Você é o Rambo, por acaso? Então, jovem, a questão que se coloca é a seguinte. O Locke diz, como é que nós podemos conservar esses direitos naturais que nós temos pelo simples fato de sermos seres humanos? A resposta está no trecho final. Não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamamos de propriedade. Traduzindo para o português, o Locke está dizendo que nós abandonamos o estado de natureza, elaboramos o que ele chama de contrato social, que é um grande pacto, e que a partir desse pacto social surge o governo. Ou seja, preste muita atenção, se caem as evoluções burguesas na prova do Enem, ele pode falar de absolutismo? Pode. Lembra que o absolutismo pressupunha como uma das suas grandes características a ideia de que o rei é rei porque Deus quer? Se o Locke está dizendo que nós, como sociedade, nos unimos para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, que chamamos de propriedade, ô jovens, não existe direito divino. Para o Locke não há. O Locke diz, não, nós como sociedade nos reunimos voluntariamente e criamos o Estado. E aí o Locke vai dizer, qual é a função do Estado? A preservação dos direitos naturais, vida, liberdade e a propriedade privada. Vamos para as questões? Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a letra A. A existência do governo como uma imposição à sociedade? Não. Por que não é uma imposição? Vamos voltar no texto.
juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos ou pretendem unir-se. Você não é obrigado a se juntar com ninguém. Ah, França, mas eu não gosto das leis. O Locke está dizendo que você tem uma alternativa, campeão. A sociedade, ela se reúne de forma voluntária. Traduzindo, quem nos governa porque nós como sociedade nos colocamos lá. O Locke, ele é um filósofo liberal, portanto, ele é um filósofo que acredita muito na racionalidade humana. De que o poder político nasce do nosso consentimento. E se o poder político que nasce do nosso consentimento não é capaz de garantir a vida, a liberdade e a propriedade privada, então ele acreditava no direito à rebelião, que é a base desses movimentos que questionam o Estado absolutista. Na Revolução Gloriosa está presente, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, quando se começa a promover uma ruptura contra a tirania inglesa. A origem do governo como proteção aos direitos naturais. Maravilha. Olha como é que o Locke é muito fofinho, ó. Pretende unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens que chamamos de propriedade. Gente, não tem o que discutir. O Locke está dizendo, o poder político nasce do consentimento da sociedade, com uma função limitada. Qual função limitada? A proteção dos direitos naturais. Ah, França, mas por que o Locke não fala em saúde e educação? Porque ele é um homem do século XVII. Se nós imaginarmos que o John Locke vai pressupor os direitos sociais, por exemplo, nós vamos cometer um negocinho chamado anacronismo, que é interpretar o passado a partir do nosso juízo. Precisamos tomar cuidado em relação a isso. Tudo bem? Então, pessoal, questão 4, alternativa é a letra B de bola. A origem do governo como proteção aos direitos naturais. Legal? Questão 5, iluminismo. Barão de Montesquieu, o espírito das leis. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Olha como é que esse texto é atual, hein? É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Gente, presta atenção. Ele está colocando de forma clara a noção dele a respeito de liberdade dentro de um sistema democrático. Ok? A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Barão de Montesquieu, do espírito das leis. Vamos para a questão. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito. Volto no texto. Eu já falei para vocês. As respostas costumam estar no texto. Vamos lembrar? A liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Para o nosso amigo Montesquieu, é isso que consiste em liberdade política numa democracia. Então vamos lá. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. Não. Tanto é que o nosso querido amigo Montesquieu acabou de dizer, isso não é liberdade. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que me der na telha. Mas ele diz, isso não é liberdade política, isso é besteira. Aí ele diz, a liberdade é o direito de fazer tudo que as leis permitem. Vamos lá. Letra B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Lindo. Lindo, maravilhoso, é isso mesmo. O que ele está dizendo, pessoal, é aquilo que está na nossa Constituição. Se existe hoje democracia, agradeça a esses homens. Se existe democracia, agradeça a essas revoluções burguesas. Agradeça a esses pensadores iluministas. É simples assim. Por que, França, que eu tenho que agradecer a eles? Por uma questão fundamental. O nosso querido amigo Montesquieu do século XVIII está dizendo o que está na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 2º. Você que está aí no conforto da sua casa, abra aí o Dr. Google e coloque aí, por favor, no campo de pesquisa, artigo 5º, inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nós, cidadãos comuns, eu posso fazer qualquer coisa? Não. França, a lei proíbe, por exemplo, você entrar na casa das pessoas sem permissão? Sim, então não entre.
Ô França, a lei me permite dirigir a 250 km por hora numa via? Proíbe, então não faça. Ou seja, numa democracia, a característica que o Montesquieu está ressaltando, e isso está no texto, é que democracia não é você fazer qualquer coisa. É de que os indivíduos têm que seguir aquilo que os ingleses chamam de rules of law, o império da lei. A nossa liberdade é condicionada pelo ordenamento jurídico do país. França não gosta das leis, por isso que nós vivemos numa democracia. O poder legislativo está aí para alterar as leis. Procure o seu representante. Beleza? Questão 6, pessoal, Revolução Gloriosa. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento. Ou seja, o que é concurso? Sem a permissão do parlamento. Sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Declaração de Direitos. No documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa, e o regime inglês é ótimo, né? A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em... Pessoal, do que ele está falando aqui? Ó? No documento de 1689. Lembre-se, ele está aqui de forma implícita, porque ele não citou essa expressão para você, ele está discutindo a Revolução Gloriosa. O que é a Revolução Gloriosa, França? É a extinção do absolutismo na Inglaterra. É a primeira revolução burguesa a dar certo na história da Europa. É a primeira vez que se enterra a lógica da concentração de poder político nas mãos do rei. Você deve se lembrar, no século XVII, a Inglaterra viveu duas revoluções. 1640 tem a Revolução Puritana, né? Que não tem nada de filosofia iluminista, nada de direitos individuais, nada disso. Simplesmente é um conflito entre o parlamento liderado por Oliver Cromwell e o rei Carlos I. Né? Carlos I seria executado 9 anos depois, é o primeiro rei da história da Europa que morre em nome do povo. Essa revolução, embora tenha decapitado o rei, Cromwell morre um tempo depois, volta a monarquia, né? Voltam os filhos de Carlos I, né? Que era a famosa monarquia Stuart, né? Carlos II e Jaime II. E aí, em 1689, é a Revolução Gloriosa. Por que ela tem o nome de Revolução Gloriosa, França? Porque ela é uma revolução que consegue destruir o absolutismo sem um tiro. Revolução Gloriosa porque ela é uma revolução sem sangue. Ela é uma revolução, pessoal, que o parlamento foi capaz de assumir o poder político sem matar ninguém. O que ele está colocando aqui, França, no texto? Ele está dizendo o quê? Qual é a peculiaridade inglesa que está em questão? A Inglaterra se libertou do absolutismo. Desde 1689, a Inglaterra tem o mesmo sistema político que tem hoje. A Inglaterra é uma monarquia constitucional. Ou, o que gostam alguns autores, ela é uma monarquia parlamentar. O que é uma monarquia parlamentar? Poder político está nas mãos do parlamento. O parlamento é que escolhe a figura do primeiro-ministro. É o primeiro-ministro que governa o país. Pode fazer qualquer coisa o primeiro-ministro? Não. Ô França, e a monarquia? Por que a monarquia foi mantida? Se o problema era o Estado absolutista. Os ingleses, eles têm um hábito que nós brasileiros não temos. Qual o erro, França? Aprender com os seus próprios erros. Mataram Carlos I em 1649. Adiantou matar o rei? Não. Se não adiantou, senhoras e senhores, matar o rei, eu mantenho a monarquia, mas limito os seus poderes. A monarquia existe, sobretudo, pessoal, porque ela representa a história da Inglaterra. Quando você olha para a rainha Elizabeth II, que é uma anciã, tem quase 100 anos de idade, você lembra da história inglesa, você lembra do pai dela, o rei Gago, lá do The King's Speech, né, o discurso do rei. Você lembra, por exemplo, da rainha Elizabeth I, que é a mãe da Inglaterra moderna, né, da Inglaterra
da expansão colonial, da Inglaterra, da acumulação primitiva de capital, que vai dar origem à Revolução Industrial 200 anos depois. Então a lógica é que a monarquia simboliza, pessoal, e isso é extremamente significativo, ela simboliza a tradição e a história da Inglaterra. Beleza? Vamos para as questões? A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados respectivamente em letra A, redução da influência do Papa, teocracia. Em primeiro lugar, existe Estado teocrático na Europa? Não. Redução da influência do Papa. Isso acontece na Reforma Protestante. Henrique VIII, o pai da Rainha Elizabeth I. Criação da Igreja Anglicana. Não. Letra B. Limitação do poder do soberano absolutismo. Perfeito. Qual é a peculiaridade inglesa? Qual é a característica que os ingleses têm que a Europa não tem em 1689? A Europa, em 1689, é governada por monarquias absolutistas, enquanto a Inglaterra já fez a sua revolução burguesa, já fez a sua revolução liberal. Já limitou a autoridade do poder político, a autoridade do soberano, nesse caso da monarquia. A monarquia está lá para preservar a tradição e a história inglesa. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Questão 7. E aí é sobre Revolução Americana, e aí ele também fala de iluminismo, de Revolução Francesa. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam sua ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. A autora aqui, pessoal, está citando nominalmente, tá, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários, que ecoavam do iluminismo, foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a resposta correta. Primeira coisa, letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideias opostos. Meu povo, olha o que está no final. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Traduzindo, a autora está deixando de forma clara que a Revolução Francesa e a Revolução Americana, lembrando que a Revolução Americana vem primeiro. Ah, professor, quer dizer então que foi a Revolução Americana que influenciou a Revolução Francesa? Isso, exatamente isso. Não foi a Revolução Francesa que inspirou a Revolução Americana, é o contrário. Mas o que a autora está dizendo no texto? Que a base ideológica aqui é a mesma. Qual é a base ideológica, França? A filosofia iluminista. Que vai dar origem ao que você vai chamar desde o ensino fundamental de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ou seja, exclui a letra A. Está no texto. Está no texto. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana, no apoio ao absolutismo esclarecido. Meu Deus do céu. Ô França, o que é absolutismo esclarecido? É aquela ideia do déspota esclarecido, que é um conceito do Voltaire, é um conceito surgido de um filósofo iluminista. Aquela ideia de que alguns reis iriam incorporar alguns valores do iluminismo e promoveriam algumas reformas. A Revolução Francesa nunca apoiou essa tese. Nunca. Pelo contrário, Luís XVI e Maria Antonieta, neste momento, estão no colo do capeta no inferno. Então é óbvio que não. Ah, França, mas depois da Revolução Francesa, veio Napoleão. Eu lembro de eu ter estudado isso com você. Mas você também se lembra que nós dissemos que Napoleão não era um déspota esclarecido. Napoleão ele era um monarca absolutista, na veia. Beleza? Então, nem o processo revolucionário francês, nem a Revolução Francesa, e muito menos a Revolução Americana tratam dessa questão. Claro? Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Lindo.
É essa alternativa e está no texto, mas com outras palavras. Olha para mim. Em palavras profundamente subversivas para a época, ou seja, numa linguagem política extremamente nova, afirmavam a igualdade dos homens e a apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e a busca pela felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. França, lembra o John Locke da outra questão 5, não lembra? Pois é. Integra o mesmo contexto. Olha só, na resposta ele fala de direitos considerados essenciais à dignidade humana. E aqui ele fala no direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Queridos, para a Revolução Americana, esses direitos são essenciais à dignidade humana. Fazem parte da nossa condição quanto ser humano. Por favor, você que está em casa aí, por favor, pegue aí no Dr. Google a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Consideramos, pois, todas essas verdades autoevidentes, de que todos os homens foram criados iguais por Deus, de que os homens possuem direitos inalienáveis, naturais, à vida, à liberdade e à busca pela felicidade. Governos foram criados para preservar tais direitos, mas se o governo não é capaz de fazer isso, a sociedade pode se rebelar. Pessoal, para os Founding Fathers, para os pais da Revolução Americana, esses são os direitos que garantem a dignidade da pessoa humana. São os direitos naturais do Locke. Beleza? Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência ao desencadeamento da independência norte-americana. É o contrário, né? Revolução Americana, ela coloca a autora no texto como marco inicial a Declaração de Independência, 4 de julho de 1776, e 13 anos depois a Revolução Francesa, 1789. Letra E. Ao romper com o Pacto Colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A França era alguma colônia? Não. A França tinha colônias no continente americano. Lembre-se do Haiti, por exemplo, que é a única revolta de escravos bem sucedida na história da humanidade. Lembra? Toussaint de Louverture e Companhia Limitada assumiram, né, os escravos se libertaram no Haiti. Então, pessoal, perceba que não são questões complicadas, mas são questões que pegam para você uma coisa que é chata em termos de prova, que é você simular o fato de que você vai ter que ler o texto, antes você tem que analisar o texto, você tem que olhar para cada item com muito carinho, com muito cuidado, e você tem que necessariamente olhar para o texto e para o comando da questão. Aqui é muito claro, assinar a alternativa correta, ponto. A dica final, pessoal, que eu dou para vocês é isso. Atente-se ao texto, beleza? Atente-se ao comando das questões. E, sobretudo, pessoal, acreditem que vocês têm conhecimento para fazer essa prova. Pessoal, eu queria, antes de encerrar, só agradecer a vocês, tá? Pelo tempo aí, pela paciência de vocês. Dizer para vocês que foi um prazer, um privilégio trabalhar com vocês. Foi um ano atípico, foi um ano muito difícil para todos nós, né? Para vocês, sobretudo. Desde cedo vocês sonhavam, pessoal, com esse momento. E, infelizmente, veio a pandemia e colocou os planos de vocês na lata do lixo, se é que eu posso usar essa expressão. Mas eu queria que vocês lembrassem, pessoal, vocês sabem, aqueles que foram meus alunos, eu gosto muito de cinema, queria que vocês se lembrassem daquela frase do velho Rocky Balboa, que é meu maior amigo imaginário. Quando eu era criança, eu adorava o filme do Rocky. Eu me lembro de uma frase do Rocky Balboa que ele dizia mais ou menos o seguinte: na vida, a gente não conta as vezes que a gente cai, mas a gente conta as vezes que a gente levanta e segue lutando. Beleza? Pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e espero revê-los em breve aí no mundo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tamo junto.